Então, bom dia a todos. É uma honra estar mais uma vez com vocês aqui. Eu tenho um recadinho bem rápido para passar para vocês, que é da nossa convenção. Eu sei que o Vitor já tem mandado para vocês aí, mas eu quero. Só libera para eu compartilhar aqui, Vitor. Liberado, Zé. Beleza. Então, vocês aí estão vendo aí minha tela. A minha intenção é convencer vocês, para quem já quer ainda não se inscreveu. A gente vai ter alguns palestrantes, na verdade, a gente vai ter mais palestrantes que a gente vai colocar aqui, que a gente confirmou essa semana, mulheres palestrantes. Então, como que vai acontecer? Vai acontecer aqui em Dayatuba, nosso principal evento. A gente vai ter por volta aí de 150 pessoas. A gente vai ter muita integração, mas explicar um pouco mais como que vai funcionar para vocês aqui. Então, aqui são os palestrantes, o cronograma. A gente começa às 8 às 9 horas, o café de boas-vindas. A gente foca a convenção muito no network, conversas, a gente vai fazer ponte entre vocês. Daí a gente começa das 9 às 10, onde a gente vai ter boas-vindas, alguns patrocinadores. A gente vai ter Matheus Apielo, que é um cara de tráfego, vai falar sobre estratégias digitais. A gente vai ter, na verdade, aí um painel com franqueados. Pode ser que a ordem inverta, tá? Então, aqui tá, a gente até já fez alguns ajustes, mas o cronograma vai ser muito parecido. Vamos ter painel com franqueados, ou, na verdade, palestras de franqueadas aqui. Depois a gente vai ter, às 14 horas, Alfredo Soares, vai ter uma palestra minha também, e a gente encerra com Igor Moraes. A gente vai ter aqui, no Happy Hour, na verdade, noite de assinaturas de dois livros nossos. Um é o Influência, onde eu participei do livro do Joel, que se tornou best-seller, e também vamos ter o lançamento do livro Marketing Digital de Influência, onde a gente tem alguns marketing digital de excelência, onde a gente tem alguns dos nossos franqueados participando, vai ser fantástico. E aí, no segundo dia, a gente vai ter mais network, a gente vai ter um pouco só de patrocinadores, uma palestra com o Léo Polacchini, palestra do Walter Pedra, Alexandre Cita, fantástico, a gente vai ter mesa redonda, finalização dos palestrantes com o Rodrigo Barbosa, um cara fantástico, e aí eu encerro com a nossa premiação. Qual é o objetivo do evento? Network, ambiente, conhecimento, integração, resultado e, enfim, é para todo mundo estar lá, tá? Então, espero ter vendido um pouquinho melhor para vocês agora. Quem não fez a inscrição, faça, porque é muito importante você estar lá. Gente, agora eu vou deixar aqui com a nossa palestrante do dia, que é a Márcia Barbosa, vai estar junto com a gente, já está junto com a gente, fechando agora 15 anos. E, pasma, também tem cliente que paga ela também quase há 15 anos. Mas você é uma querida, com muito conhecimento, uma mentora da nossa rede. Agora é contigo. Tá. Beleza, Zé, obrigada a todos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vou compartilhar a tela principal. Aqui. Aí, beleza. Estão vendo ela, né? Perfeitamente. Sim. Beleza. Então tá bom, gente. Então, tem alguns aqui que conhecem, vou me apresentar. Minha Márcia, eu sou casada, tenho 2 filhos, 2 enteadas. A minha formação é na área de tecnologia da informação. Eu atuei como CLT em infraestrutura de TI, responsável por data centers, enfim, por mais de 15 anos. E eu sou franqueada aqui assim, desde 2010, então já é um bom caminho. Vou fazer 15 anos esse ano. E moro em Vinhedo, né? Eu sou especialista em Google Ads, certificada em pesquisa, renovei também. E atuo com o Google Ads especificamente desde 2012. Então, já é tanto tempo aí de trilha aí nessa ferramenta fantástica, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de Google Ads na prática, né? Como transformar cliques em lucro, muito baseado na experiência que eu tenho nos clientes
e no resultado, principalmente no feedback que eu tenho dos meus clientes, então significa que o caminho é certeiro, né? Quando a gente tem resultados de feedback de clientes de muitos anos, né? Clientes de Google Ads há quase 10 anos, então é muito tempo, né? Estou dando uma repassadinha aqui sobre o que o Fabrício falou na semana passada, né? Para colocar todo mundo na mesma página. Então, o Google Ads é a plataforma de anúncios do Google para promover o seu negócio na busca, no YouTube, sites de parceiros e outros canais, né? E você anúncios, palavras-chave e aparece nas buscas gerando cliques e vendas. Então, aqui é só a repetição do slide, até copiei do Fabrício, só para isso ficar bem claro para todos, né, todos ficarem na mesma página. Tipo de anúncio, que é pesquisa, display, YouTube e Google Shopping. Então, isso aqui é só para dar uma repassada rápida sobre o que é essa ferramenta do Google. E o Google, ele passa uma visão que o Google Ads é muito fácil, né? Que qualquer pessoa que tem um negócio, é só acessar lá ads.google.com, vai ganhar um cupom, esse cupom pode ser R$ 3.600, e ele dá até uma consultoria com o especialista do Google para criar as primeiras campanhas. Então, você faz um tutorial e sua campanha está no ar. Mas só que não é simples assim, né? O que a gente vê na prática, o que eu de cliente. Oi, Márcia. Deu Eu uma acho que cortada para mim aqui. tem uma cortada aqui, Márcia. Não, não voltou ainda. Sem som. Ficou totalmente mudo. Será que foi o fone? Deve ser o fone de ouvido, mau contato, alguma coisa assim. Tá ouvindo agora? Agora sim. Sim. Ah, tá. Então, pode ser algum mau contato nesse meu fone, então. Então, vamos continuar sem o fone. Se tiver muito barulho, aí me avisem. Aqui eu moro perto de rodovia, então é meio barulhento, mas tudo bem, vamos em frente. Então, eu estava comentando que o Google passa uma visão, né, uma sensação de que o Google Ads é muito simples, ele dá até um cupom, né, de até 3.600, mas a gente vê que não é muito simples assim. Tanto é, por experiência própria, eu já peguei vários clientes que começaram por conta própria, mas né, viram que não tinha um resultado dentro do esperado, tinha aquela sensação de que estavam gastando de, né? E na verdade não ter um resultado de excelência. E aí, as questões é entender como o Google, né, os critérios que ele tem para posicionar bem os anúncios. Por quê? Porque a gente sabe que os anúncios melhor posicionados, principalmente na primeira posição, são os que vão levar, os que vão receber mais cliques, né? Então, a grande questão, e o que eu vou tratar bastante hoje, é sobre posicionar como otimizar a campanha para que realmente o Google entenda que o seu anúncio é melhor do que o do seu concorrente, né? Então, eu acho que o principal critério aqui é sobre o índice de qualidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses critérios que definem o índice de qualidade, né? Que basicamente é o CTR, né? O CTR ele vai se ajustando ao longo da execução da campanha, porque ele é a quantidade de cliques dividido pela impressão, né? A gente tem uma porcentagem aí de CTR. Mas outros fatores que a gente tem uma autonomia imediata é a página de destino e a relevância. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, porque isso realmente vai impactar muito no resultado da nossa campanha. Então, eu até gosto de colocar esse gráfico para que fique claro a importância do índice de qualidade, né? Quando a gente pensar uma campanha Google Ads, a gente realmente tem que levar muito a sério a questão do índice de qualidade. Então, veja que aqui tem um exemplo de 4 anunciantes, todos com o mesmo orçamento, todos dispostos a pagar R$ 3 de custo por clique. Só que o primeiro tem um índice de qualidade 10, né? Então, o ad rank dele vai ser 10, ele vai estar na primeira posição.
O segundo índice de qualidade vai ser 5, o edge rank dele vai ser 15 e ele vai estar na segunda posição. O terceiro, o índice de qualidade 4, o edge rank vai ser 12 e ele vai estar na terceira posição. E por fim, o quarto, o índice de qualidade 3, o edge rank 9, ele vai estar na quarta posição. Além disso, o cálculo do custo por clique, ele é feito do próximo edge rank, ou seja, o edge rank do anunciante B, que seria 15, dividido pelo índice de qualidade. Então, 15 dividido por 10 vai dar 1,50. Então, mesmo ele tendo um índice de 3, ele vai pagar 1,50. Então, olha a importância do índice de qualidade, né? Sendo que o anunciante D, o último anunciante que tem um índice de 3, e o índice de qualidade dele é 3, ele vai estar na quarta posição e efetivamente vai pagar os R$ 3. Então, assim, eu acho que quis trazer esse gráfico aqui, que fique muito claro o porquê a gente vai falar bastante sobre esses fatores que influenciam diretamente o índice de qualidade nas campanhas, né? Nas palavras-chave. Então, vamos começar falando sobre relevância. A relevância é a associação da busca com as informações do seu anúncio, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei melhores academias de Campinas. Então, ele trouxe para mim aqui os resultados, né? E aqui, esse primeiro resultado, ele achou que é o mais relevante. Por quê? Porque eu tenho aqui academia, e eu tenho melhor, e eu tenho Campinas. Então, esses fatores aqui acabam influenciando direto nesse meu resultado. Então, para essa minha busca, melhores academias em Campinas, o Google entendeu que esse anúncio é o que melhor corresponde à minha busca. E assim, o Google, ele quer entregar o melhor resultado para o usuário. Ele quer que realmente a pessoa tenha a melhor experiência. Então, ele sempre vai privilegiar o que melhor se adequa à minha busca. Então, por isso, a relevância é a gente realmente colocar termos baseado em análise, né, de termos de pesquisa, em como efetivamente as pessoas estão buscando, e colocar uma variação de termos para realmente encontrar ir de encontro com o que pessoas estão buscando, né? E aí veja que ele trouxe até mais informações nesse primeiro anúncio do que nos anúncios seguintes, né? O que é obrigatório para a criação de uma campanha? Então, se você vai numa campanha básica, se uma pessoa que não tem muito conhecimento, o Google obriga a colocar algumas informações, que é basicamente a URL final, ou seja, para onde o anúncio será direcionado quando receber um clique. Ele exige 3 títulos, mas veja, ele tem a possibilidade de 15, mas 3 são obrigatórios. E também é obrigatório colocar 2 descrições. Então, para uma campanha, para a criação de uma campanha, geralmente o que a pessoa faz? Bom, é obrigatório colocar essas informações, coloca só essas informações. Só que, o que é recurso adicional para a criação da campanha? Então, além da URL, você pode colocar um termo aqui, ele simplesmente vai ajudar visivelmente na URL, mas não necessariamente essa URL precisa existir. Mas quando a gente está falando sobre otimização de campanha, é sempre interessante a gente usar esses 2 campos para colocar informações adicionais. Você pode colocar a extensão de chamada, então quando aparece principalmente no celular e a pessoa clica, ela já é acionada essa chamada. Os títulos, como eu falei, você pode criar 15 títulos. Então, 3 são obrigatórios, mas vamos tentar colocar os 15 títulos. Tentar entender como as pessoas estão fazendo as buscas e criar uma variação de possibilidades desses títulos, né? Mesma coisa para descrições, a gente pode colocar 4 descrições. Então, para 2 serem obrigatórias, o ideal é que a gente coloque as 4 descrições. E o textão, sempre obedecendo, tentando cumprir o número máximo de caracteres, né? Então, no título, temos o máximo de número de caracteres, na descrição também, o máximo de número de caracteres, né? A gente também pode colocar o nome da empresa, o logotipo da empresa,
Imagens, a gente pode colocar até 20 imagens mesmo nessa campanha de pesquisa. A gente pode colocar site links, eu vou explicar um pouquinho mais do que é site links. A gente pode colocar preço, mensagens, mensagens vai direto para o WhatsApp. Snippets estruturados, formulário de leads, enfim. Todos os recursos adicionais você pode usar na sua campanha. Quando a gente está pensando em otimizar a campanha, ou seja, tentar otimizar o máximo para que a gente tenha o melhor índice de qualidade, tem que tentar cumprir todos os requisitos aqui para que o Google entenda realmente que a nossa campanha está muito bem criada, muito bem estruturada. Então, esse aqui é um ponto que é fundamental usarmos em todas essas questões aqui. Tá? Também tem frases de destaques locais, então se tem um cadastro no Google Meu Negócio também. E se você tiver um aplicativo, dá para colocar uma extensão nessa campanha de pesquisa. Então, todos esses recursos adicionais você pode utilizar na campanha. Então, quando a gente pensa em excelência na campanha, em tentar extrair do Google o melhor resultado, a gente precisa cumprir todos esses critérios. Então, é muito comum eu pegar a campanha e ter só o básico, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar utilizar e colocar informações em todas esses recursos aqui. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um resultado de busca bem completo, né? Então, aqui, Smart Fit. Então, veja que aqui aparece o logotipo, a logomarca da empresa, né? Aqui aparece o nome da empresa, aqui aparece a URL, né? As imagens, então, como eu falei, pode aparecer até 20. O Google vai mostrando de forma aleatória essas imagens. O local, então, aqui está vinculado a todos os locais, né, cadastrados lá no Google Meu Negócio. Site links, então, ele já linka para locais específicos do site. Então, todos esses recursos adicionais aqui vão fazer com que a campanha, o anúncio esteja muito mais completo. Então, isso também vai impactar na otimização da campanha, né? Então, é extremamente importante que a gente preencha todos esses pré-requisitos, todas essas informações, né, para que realmente tenhamos o melhor resultado aí nesse anúncio. E falando um pouquinho também sobre página de destino, que é onde a pessoa chega, né, quando ela clica no anúncio. Então, esse também é um critério super importante, super relevante. Também é muito comum que pegue inicie uma campanha e o cliente não quer mexer na página de destino. Então, eu falo que é muito importante, isso vai impactar diretamente também, até mesmo no custo do clique, porque isso vai impactar o nosso índice de qualidade, né? Então, pensar na página de destino é extremamente importante quando a gente está pensando em otimizar o máximo a campanha e realmente buscar o melhor resultado. Como você analisa essa página de destino? Então, eu coloquei vários pontos aqui para a gente analisar em conjunto, mas o primeiro deles é a relevância da busca. Então, se a pessoa está fazendo uma busca específica, vou falar sobre um exemplo que eu vou mostrar. Por exemplo, advogado empresarial em Porto Alegre. Se a pessoa está dando advogado empresarial em Porto Alegre, a parte de destino ele tem que estar relevante com essa busca, né? Não só lá no anúncio. Tudo bem, a gente tem um anúncio muito bem estruturado, utilizamos todos os recursos específicos, só que se a pessoa clica, buscou escritório de advocacia em Porto Alegre, o anúncio está muito bem estruturado. Aí quando clica, chega numa parte e fala, escritório de advocacia, atendemos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, é uma coisa muito genérica. Então, o ideal é que essa página, que a gente chama de landing page, essa página de destino, ela tenha uma relevância total com aquela busca. A velocidade do carregamento. Então, se o site ele começa lento, o Google também começa a pontuar negativamente essa página. Então, como ele é um dos critérios para o índice de qualidade, é extremamente importante a gente pensar na otimização da velocidade do site também, né? As meta tags, vou mostrar até daqui a pouquinho para vocês essas meta tags, mas é a primeira informação que o Google lê quando ele vai chegar numa página, que as três principais, né? Título, descrição e o H1. O H1 é a principal
principal informação daquela página, é o header, né? Então, bem, fazer com que essas informações, essas primeiras informações que o Google lê, elas tenham uma total relevância à busca. O CTA claro e objetivo, aqui já pensando na experiência do usuário. Então, a pessoa chegou na sala, na página, tem que ter uma informação, quer uma cotação? Clique aqui, entre em contato conosco, uma pessoa vai te atender. Então, ter um CTA claro e objetivo. Ter um conteúdo otimizado. Então, apesar de aquilo ser uma landing page, que geralmente a gente não coloca tanto conteúdo, a gente pensar em otimizar todo o conteúdo, ou seja, todo o texto que vamos colocar, também pensando nessa relevância da busca. Facilidade de contato. Então, é ideal que logo na primeira dobra, ou já tenha um formulário de contato, ou já tenha um botão entre em contato, fale conosco. A gente tem que deixar bem claro, porque se a pessoa fez a busca, ela já leu o anúncio, ela chega na página, encontrou informações relevantes, de preferência resumidas ali na primeira dobra, então já tem que ter um botão, um formulário que facilite esse contato da pessoa. Evitar distrações. O que são distrações, né? Se a gente está falando sobre um assunto específico, não precisa, por exemplo, falar assim, ele buscou escritório de advocacia empresarial em Porto Alegre. Aí você coloca que além do empresarial, você também faz penitenciário, judiciário, enfim. Então, se a busca é aquele tema, se aquela página fala sobre aquele tema, evita distrações. Eu falo que até o menu, às vezes, é uma distração, né? Então, se vai colocar um menu nessa landing page, que os links linkem exatamente para outros espaços dessa mesma landing page, para a gente tentar focar realmente naquele assunto específico. Evitar links externos. Então, por exemplo, se você para fazer um download de um catálogo, uma fonte de referência, o fabricante daquela marca, enfim, links externos vão tirar a pessoa da página. Então, até mesmo de mídia social. Às vezes a gente fala, eu quero que coloque o link do Instagram, eu quero que o meu Instagram ganhe mais relevância. Enfim, evitar esses links externos. Vamos ficar bem focado no objetivo dessa página. E aí, como com informações adicionais, eu acho extremamente relevante resumir quem é a empresa e colocar a social, ou seja, outros clientes que essa empresa atende, depoimento, ou em vídeo, ou em texto, enfim. Eu acho que esses 10 pontos aqui são extremamente relevantes quando a gente está analisando a página de destino. Então, apesar de que você fala, mas isso não tem nada a ver com o Google Ads, tem tudo a ver quando a gente está pensando em índice de qualidade. A gente tem que pensar lá na relevância do anúncio e a gente tem que pensar aqui na página de destino, né? Então, vamos para a prática. Então, eu coloquei aqui alguns pontos para a gente até ver na prática e entender um pouquinho sobre isso funcionando. Então, por exemplo, aqui, né? Eu comentei sobre essa busca, né? Escritório de advocacia empresarial em Porto Alegre, né? Aqui já tem um textinho, né? A Fernandes e Machado Business Law é um escritório de advocacia empresarial especializado em direito para empresas com mais de 2 anos de experiência. Agende uma reunião. Então é isso. Então, se a pessoa foi lá no Google, colocou escritório de advocacia empresarial em Porto Alegre, ela chega nessa página, já tem um textinho falando sobre advocacia empresarial em Porto Alegre, já tem um botão aqui, né? E para agendar uma reunião. Então, a pessoa já pode clicar aqui e já iniciar uma reunião. Como eu falei, os links aqui de cima, eles vão para a mesma página. Então, eles já falam um pouquinho de quem é a Fernanda Thiago. Tem uma metodologia própria, então, explica como é essa metodologia. A gente colocou um FAQ aqui, perguntas frequentes, né? Então, tem um pouco mais aqui, pensando também na otimização desse conteúdo da página. Então, assim, é uma página muito focada nesse tema, nesse assunto. E tem aqui prova social, né? Mais de 500 empresas atendidas nos últimos 15 anos. Então, aí tem o depoimento de empresas, tem o nome das empresas, né? Então, tudo isso
informação relevante para quem fez essa busca e chega nessa página. E aí, pensando nessa estrutura de otimização, como eu comentei com vocês, no Google, as primeiras coisas que ele vai ler é o título, então tá aqui, ó, a URL também, né? Advocacia Empresarial. Depois o título, Advocacia Empresarial em Porto Alegre, Fernandes e Machado, e depois a descrição. Somos o escritório de advocacia em Porto Alegre, com equipe de advogados. E o H1, que é a informação mais relevante pela página, Advocacia Empresarial em Porto Alegre. Então, todas essas informações aqui agregam valor no nosso índice de idade. E aí, quando a gente pensa em velocidade da página, também a gente trabalhou todos esses pontos para chegar nesse desempenho, acessibilidade, boas práticas SEO, enfim, nos números mais próximos do máximo possível, né? Então, esses fatores eu acho que são extremamente relevantes para a gente ter o melhor resultado de uma campanha, né? Porque o Google sempre vai entender que a nossa campanha está muito bem estruturada, que a nossa página de destino foi sempre pensada no melhor resultado dessa campanha, e com isso vai entregar o melhor posicionamento. Aí, eu até trouxe vocês aqui um exemplo de um cliente que me procurou falando que não tendo resultado na campanha. Então, uma das primeiras coisas que eu pedi para ele foi me mostrar a página que eles estão, onde a campanha chega, né? A landing page dele. E aí já fui analisar lá no Page Speed. Então, lá no Page, o desenho dele já não está muito legal. E aí já vi que tem, por exemplo, aqui na parte de imagem, que tem aqui o melhor otimização das imagens, tem imagem com mais de 1 mega, né, na página. Então a gente tem que tentar trabalhar isso para melhorar a velocidade do site. Melhorar a velocidade do site, a gente de repente já começa a melhorar esses números aí. Outra coisa, essa parte, primeira leitura do Google, né? Então, o título, né? A própria URL, né? O título, o H1, ele tá fala operações, né? Operações, operações. Bem que o nome da página é operações, mas não é exatamente isso que eles fazem. Então, a gente tem que pensar como a pessoa fez a busca, como que o anúncio está estruturado e refletir tudo isso na página de destino, tudo isso aqui na landing page. Então, esses pontos aqui são primordiais para o sucesso do resultado, né? Então, voltando aqui para a apresentação, eu trouxe aqui o depoimento da Fernandes Machado. Eles já faziam Google Ads, né? Já tinham passado por várias agências. E aí depois eles falam que, através do meu trabalho, né, trouxe de volta a confiança na performance digital. Desde o início mostrei comprometimento, organização e clareza na condução das campanhas. Os resultados apareceram e superaram as expectativas. Temos uma estratégia sólida com impacto direto no escritório e no crescimento do escritório. E esse é um caso que eu refiz todas as landing pages pensando em todos os critérios de otimização. Então, não é só pensar em quais palavras-chave, a gente pensar nesse conjunto de informações para que tenhamos a melhor relevância e aí o resultado aparece naturalmente. Coloquei outro resultado, outro depoimento que ficou um pouco grande, eu até grifei aqui amarelo, né? Mas ele me conheceu em 2016, ele mesmo gerenciava a campanha, né? Mas ele viu que isso dependia de muito tempo e dedicação. E depois a gente começou o nosso trabalho junto, nós evoluímos ano a ano, afinal de contas, a gente começou em 2016, então muita coisa mudou depois disso, né? A Negócios Imóveis hoje é referência no mercado imobiliário e logístico industrial no interior de São Paulo. E ele fala que esse cliente foi um lead qualificado, reflexo da excelência da gestão do Grupo S. E coloquei aqui também grito que outro ponto que é extremamente importante, que é refletindo no nosso trabalho, é ele citar esse ponto e também do nosso trabalho interno na excelência do atendimento ao cliente. Então, se nós fizermos toda a nossa parte, então, se a gente pensar também em estruturar muito bem a campanha, em pensar nessa página de destino, mas depois lá na ponta,
não tiver essa excelência no atendimento do cliente, talvez a gente não tenha tanto sucesso na campanha. Então, não reflete tanto no nosso trabalho. Então, eu acho extremamente trabalhar em conjunto com a empresa para entender, né, os leads, né, que estão chegando, a qualidade desses leads que estão chegando, e com isso eu faço reunião com frequência com os meus clientes, alguns semanais, outros quinzenais, outros mensais, entendendo exatamente esses leads, né, a qualidade desses leads, o quanto gerou o quanto é lead inválido, o quanto gerou de proposta, o quanto gerou de conversão. Então, pensando muito nesse ROI, tudo baseado nessas estratégias criadas, né? Tem um outro depoimento aqui que eu vou até colocar aqui também para vocês, que é de um cliente que me passa áudio do WhatsApp. Ver se vocês ouvem aí. E para ele, acho que está gastando um pouco mais e não está indo. Não sei se tem alguma coisa de errado. Não sei. Ele queria estar conversando com você aí para você ter uma posição melhor aí. Falei para ele que eu tô com você, já tá desde do começo aí, nosso aqui, né? E graças a Deus tá dando muito certo. E tomara que dê certo aí por muitos e muito tempo, aí até né, o resto da vida, né? Que dê certo. Então eu vou passar seu contato aqui para eles, tá? Então, assim, achei até engraçado que ele colocou, né, que era por muitos e muitos anos, até para o resto da vida, porque ele está tendo realmente resultados aí com isso, né? E até mostrando um pouquinho sobre como eu apresento resultados, até peguei um caso aqui real, mas eu sempre gosto de passar para os meus clientes assim, um resumo do que está acontecendo nas campanhas, né? Eu uso o estúdio aqui, as palavras que estão tendo uma inversão, aos locais, e aí a gente faz um cruzamento interessante também, que é quanto está sendo investido, qual que é o retorno financeiro dele, né? Tirei só o valor aqui das vendas, mas a de vendas que acaba refletindo diretamente aqui do meu trabalho. Gente, é isso que a princípio eu preparei aqui para vocês, né? Então, estou aberta aí a perguntas e dúvidas. Primeiramente, muito legal, viu, Márcia? Conteúdo muito legal. E aí mostra a necessidade do entendimento, né, do que não é só um cliente ou uma conta, como que a gente impacta verdadeiramente o nosso cliente. A gente vai fazer vamos lançar o nosso livro lá na convenção onde você participou e aí é isso. Quem que está por trás da campanha? Não adianta você ter todo um processo de atendimento, vamos ter verba, mas se não tiver entendimento do que está rolando ali, não dá certo, né? Uhum, exatamente. E é exatamente isso que eu levo para os clientes, né? Às vezes o investimento é alto, mas na verdade ele está pagando um custo por clique muito alto, né? Então, se a gente otimizar melhor esse valor que ele está disposto a pagar, ele receba mais cliques e, de repente, cliques melhor qualificados, né? Leads melhor qualificados, e aí aumenta a probabilidade de conversão também, né? Evelyn está fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu até ver se tem mais algum comentário aqui. Quando você fala sobre links externos no site, então não é recomendado deixar links de Instagram, YouTube, etc. no site. Se puder falar um pouco mais sobre essa parte. Então, quando a gente fala de landing page, né, a gente fala de tentar otimizar ao máximo e tem cliente que ele quer colocar tudo no topo, né? Já coloca o Instagram, o YouTube, enfim. Eu acho que essas informações, elas podem estar no site institucional, ou se o cliente realmente quer que ela coloque a landing page, coloca lá no de forma muito discreta, né? Para que não motive o cliente a sair da landing page. Veja, a gente fez um investimento no Google Ads, pagou caro por aquele clique, né? O cliente chegou na landing page, aí tem um ícone do Instagram, ele fala, deixa eu ver lá o Instagram desse. Aí vai para o Instagram, aí aparece um patrocinado de outra coisa.
e ele acaba se distraindo, e aí esse investimento às vezes é perdido. Então, o ideal é fazer com que ele chegue na sua landing page, leia as informações da landing page e oferta. E aí, o que a gente pode fazer? Numa página de agradecimento, né? A gente coloca, ó, esse é o nosso site, esse é o nosso Instagram, esse é o nosso YouTube. E aí sim, colocar informações adicionais sobre a empresa, mas que ele já converteu. Ele já mandou, já preencheu um formulário de contato, então ele já deu as informações iniciais dele. E aí sim você dá as informações adicionais sobre a empresa, que aí sim vai fortalecer um pouco mais sobre marca. Então é isso que eu falo sobre tentar tirar todas essas distrações, deixar realmente ele focado na landing page. Legal, Evelyn. Mais alguma dúvida? Alguém quer compartilhar alguma? Nicolas, fala, Nicolas. Bom dia, Márcia. Eu tenho uma dúvida. E Sim. eu já ouvi falar, não sei se estou viajando. Tem relevância para o anúncio quanto de páginas você tem mais institucionais, de branding como um todo? O que você tem como conteúdo institucional em outros lugares que não a tua landing page afeta a tua relevância para o Google de alguma forma? Então, quando a Ou gente está afeta o cliente? Não sei. quando a gente tá falando de Google Ads, a gente leva o cliente para uma página específica, né? Então, o foco principal é essa página específica. Aí, o que a gente pode estar fazendo é levando depois da conversão ao site. Aí, quando a gente fala em otimização, ou seja, fora de Google Ads, independente de Google Ads, otimização orgânica, e sim, quanto mais conteúdo relevante, melhor, né? Então, o Google vai indexar, quanto mais conteúdo, o Google vai indexar mais para entrega orgânica, né? Mas quando a gente está falando em Google Ads, ele vai realmente entender aquele conteúdo daquela página que a gente está levando o cliente, né? Entendeu? Beleza. Márcia, não sei se alguém tinha levantado a mão, só completando. Mais alguma pergunta? Alguém quer compartilhar aí alguma questão? Complementar? Ô, Márcia, uma pergunta aqui. A maioria dos seus clientes, eles têm um CRM para gerenciar os leads? Como que esses leads chegam? Como que os seus clientes organizam isso? Então, Zé, eu gosto sempre de atrelar um CRM na minha proposta, né? Quem não tem, eu sempre oriento. Eu particularmente trabalho bastante em um RD Station. Por quê? Porque o lead já chega no RD Station Marketing, e aí ele já consegue vincular isso no RD CRM. E para mim, isso também é muito relevante, porque eu consigo entender a vida daquele lead no CRM. Então, quando o cliente não tem, eu faço uma apresentação sobre essa ferramenta. E se a questão foi o investimento, se a quantidade de leads, claro, não for muito grande no início, eu indico o RD Station Lite, que custa R$ 75, e tenho certeza que não vai pesar isso no bolso, e isso traz um resultado muito importante. Então, eu sempre indico usar uma ferramenta quando eles não. E quando eles têm, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Então, o lead chega para ele lá no e-mail, né? Que já vincula lá no CRM dele de alguma forma, né? E quando não tem uma forma integrada, nas reuniões, mais sequência, a gente tem também o andamento do ritmo, né? Para mim, fica muito mais fácil realmente quando tem já um CRM, né, atrelado à campanha, porque eu consigo monitorar também mais direto. Legal. E aí, por exemplo, você já pluga e já fala para ele ter alguma automação, um envio de e-mail? Como que você faz isso depois da geração do contato? Sim, quando eu já coloco essa campanha no ar, e tem essa integração, por exemplo, com o The Station, mesmo que seja o Lite, ele já oferece essa parte de automação, né? Então, já conseguimos fazer um e-mail de boas-vindas, e aí conseguimos também deixar bem vincular àquela landing page, né? Então, se converte na landing page A, ele vai receber esse e-mail com esse conteúdo, então já deixa uma automação ali pronta, né? Até para que ele já se sinta mesmo com esse contato inicial feito, né? Então, é bem relevante também e a ferramenta bem simples de utilizar. É bem interessante trabalhar nesse formato.
sim. Já estendendo, então vou monopolizar aqui se vocês não perguntarem, porque eu acho que é interessante. Quando você gera o lead, o cara vai lá no para uma palavra-chave relevante, você vê a campanha, tá legal. Você faz remarketing dentro do próprio Google para que esse cara continue vendo. Como que você faz isso também? Tem algumas campanhas, alguns clientes que faço sim, por exemplo, de advocacia, né, direito, a gente não faz o remarketing, né, pela legislação lá do direito, mas, por exemplo, de imobiliária faço, aí eu faço duas estratégias, inclusive, de marketing, que eu acho bem interessante. Uma realmente é depois que eles acessarem o remarketing tradicional, e outra é o remarketing depois de impactar o site dos concorrentes. Então, se ele acessou o site de uma empresa que trabalha no mesmo segmento, ele é impactado pelo meu anúncio. Também é interessante porque, mesmo se ele não me conhece ainda, ele acessou o site de algum concorrente, ele é impactado pela minha campanha. Então, isso também é bem relevante quando a gente está trabalhando brand, né? Fortalecimento da marca. Se eu já Gente, vamos tiver, lá, vamos perguntar se aí. eu, se eu já tiver um CRM, eu consigo traquear quais páginas o cara entrou, o que que ele fez dentro do site. É possível vincular o ID de cliente no CRM aos movimentos dele dentro dos meus sites? Existe alguma coisa assim, Márcia? Sim, existe, mas aí depende muito do CRM, né? Tem alguns que a gente pode utilizar alguma interface intermediária, né? Por exemplo, Pluga. Outros é possível nativamente ter essa interação, né? Então, vai depender muito do tipo do CRM que for utilizado. Tem outros que vai ter necessário desenvolver uma API para fazer essa integração, né? E já sei por todos esses processos também. E aí para que essa informação aconteça, né? Porque é o que eu falo, para a gente entender a vida do lead depois que converte, ou até mesmo tudo que ele passa, é bem relevante. Então, tem um cliente por exemplo, que a gente analisa cada conversão. Como o volume de conversão não é muito grande, a gente analisa cada conversão. E pelo. Não fugiu o nome. Da Microsoft lá, que é o site. Nossa, fugiu. Então, a gente consegue ver onde a pessoa ficou, né? Qual foi a navegabilidade dela, se ela foi arrastando a página, se ela ficou muito tempo no local só, ou seja, se ela realmente está fazendo aquela leitura. Aí, se ela preencheu um formulário de contato. Então, a gente consegue entender exatamente aquele comportamento daquela pessoa que converteu. E aí isso reflete até de outro também, porque a gente por ter um cliente que a gente viu que teve algumas conversões de leads não qualificados. Daí o que a gente percebeu que tem um post no blog deles que fala de um tema que é muito mais para pessoa física do que para pessoa jurídica. E ele só atende pessoa jurídica. Então, se uma pessoa física converte, não é interessante para eles. Então, qual é a ideia? É tentar reestruturar este post para que fique claro que eles só têm pessoa jurídica, né? Mas a gente pensou até na possibilidade de excluir realmente esse post, porque ele realmente está atrapalhando, entre aspas, a conversão do lead qualificado, entendeu? É isso. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Bom, gente, é o que eu acredito, né? Mais do que tecnicamente, todo empreendedor, mesmo que não vá utilizar, precisa entender como que funciona. A consciência faz com que você, junto com a sua agência, junto com aquele que está com você, faça que você tenha algumas possibilidades. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode contatar mais dentro do nosso grupo lá e ela pode ajudar. E semana que vem sou eu que vou estar com vocês aqui, mas eu quero fazer o seguinte: a semana que vem eu não vou trazer pauta, eu quero que vocês sejam a pauta. Então você traz a dificuldade que você tem
e a partir desse momento, se tiver dificuldade, eu vou analisar junto com você alguma solução, beleza? Pode falar qualquer dificuldade em relação ao marketing, vendas, alguma coisa, e aí a gente resume junto e tenta solucionar juntos. Tranquilo? Então tá Beleza. bom. Semana que vem, mais uma vez, semana importante para nós, para que a gente possa estar junto aí na convenção. Quem não se inscreveu, que se inscreva, né? Fala ali com o Vitor, pode ajudar vocês a se inscreverem, para a gente poder saber quem vai chegar aí junto. Beleza? Então é isso, Beleza, pessoal. Se tem beleza, mais pessoal. nenhuma dúvida, tamo junto. Valeu. Falou, até Obrigado, mais. Marcial, de coração aí. Obrigada. Valeu, até semana que vem. Bora, Tchau, gente. tchau. Obrigada, Márcia. Obrigada, tchau, tchau.